Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, boa noite a todos e a todas. Nós estamos aqui no estúdio da ACESP, retomando o Repórter Sindical. Nós ficamos um mês de férias, reprisando programas, e hoje voltamos com o programa ao vivo pela TV Agência Sindical. Esta aqui que eu mostro. Programa que passa também aos sábados na TV Guarulhos, NET Canal 3, das 20h30 às 21h30. O nosso programa, ele é temático. Sempre nós abordamos algum tema ligado ao mundo do trabalho, ligado às lutas sociais, à democracia, enfim, coisas ligadas ao campo popular e progressista. O programa completou um ano em julho, no comecinho de agosto, aí nós tiramos as férias e estamos retomando agora a série. A série é Sindicalismo e Política, Sindicalismo e Eleições, Sindicalismo e Participação Eleitoral dos Trabalhadores e seus dirigentes. E nós não poderíamos começar melhor do que ter aqui a presença de uma pessoa que foi sindicalista e foi parlamentar, que é o jornalista, escritor, ex-presidente do Sindicato de Jornalistas, ex-presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, o Audálio Dantas. Audálio, muito obrigado pela sua vinda aqui ao nosso programa. Eu que agradeço o convite. Aliás, não é a primeira vez, né? Só mudou o estúdio. Pois é, aliás, eu cheguei aqui hoje e estava tudo mudado, né? Tá igual aquela música do Bob Dylan, tá tudo mudado. Foi só o Temer entrar, melhorou tudo aqui, um negócio impressionante. Eu quero, não acredita nisso não, que não é verdade. É só o Temer entrar que vai piorar ainda mais. Eu quero também apresentar a Ariane Soares, jornalista que trabalha na Agência Sindical com a gente e que faz aqui o contato com os nossos internautas e pessoas que telefonam e participam do programa. Tudo bem, Ariane? Tudo bem, Franzinho? Boa noite, muito boa noite ao Dálio também, obrigado pela presença. E boa noite a você que nos acompanha aqui em mais uma programação, é muito bom estar de volta. Aqui nós temos alguns canais para você encaminhar as suas perguntas, né? Ao vivo, temos através do nosso WhatsApp, que é o 942709363, tem o e-mail também tv@agenciasindical.com.br, como está aí na sua tela. E você também pode enviar a sua pergunta através do nosso Facebook, em facebook.com/Agência Sindical. Eu aguardo a sua participação. Audálio Dantas, você foi deputado federal pelo glorioso MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Sim. E eu vi alguns pulhas golpistas que estiveram com você no MDB. É chocante, né? Ah, muito. O MDB virou PMDB e nunca mais foi o mesmo, né? Porque o velho MDB era uma tentativa, era um partido permitido, tolerado, aliás, fazia parte do próprio programa da ditadura militar, manter dois partidos, um de oposição e um da situação, a Arena e o PMDB. Quando você está falando isso, eu me lembrei de uma figura importantíssima, nosso companheiro jornalista, Freitas Nobre. Grande Freitas Nobre. Freitas Nobre, quando eu me candidatei a deputado, eu era presidente do sindicato, mas já tinha terminado o meu mandato, e ele me procurou propondo a candidatura. Eu nem era afiliado, né? A minha filiação. Eu disse para ele, depois de algum tempo, ele era líder do MDB na Câmara dos Deputados, e começou a surgir essa canalha que hoje domina o partido, né? É a tal Sorbonne, não é? Pois é. O Luiz chamava de Sorbonne. De né? Sorbonne, exato. Cheio de professor, né? Cheio de professores. Mas muita gente que pensava já em política, porque o partido estava em ascensão, pensava em pegar a corrente. Bom,
Aí o Freitas Lobo disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse, olha, você compare isso a um rio em enchente. Ele vai transbordando, aí vai trazendo tudo que ele encontra pela margem. Cavalo morto, cachorro morto, tronco de árvore, enfim, sofá velho, essa coisa. Tudo isso é o MDB. Esse pessoal vai ter, dizia ele profeticamente, esse pessoal, porque não tem escrúpulo, vai terminar dominando esse partido. E aconteceu, está aí, é o que nós temos hoje. Perfeito. Audálio, e você foi eleito deputado quando e depois você concorreu e não foi reeleito, embora me pareça, pela memória, me parece que você, na reeleição, teve mais votos do que na primeira eleição. E por que você não ficou deputado pela segunda vez? Isso porque a legenda do PMDB, em função do grande crescimento, a partir principalmente de 1974, essa enchente, aí já havia, além do MDB, a ditadura tinha acenado com o pluralismo partidário, que era apenas uma jogada. Era acabar com o PMDB, que já era o PMDB, que tinha o caráter de frente. Sim, sim. Ele juntava um monte de tendências. Tinha comunista, do PCB, do PCdoB. Tinha gente de todo lado. Trabalhistas, né? E eles perceberam que aquilo lá ia crescer, ia mais crescer. E aí inventaram o pluripartidarismo, e dessa minha candidatura à reeleição já havia 5 ou 6 partidos. E na primeira eleição você teve quantos votos? 59 mil. E na segunda? 53 mil, mas era mais, pelo fato de ser 5 partidos. Sim, sim. Antes eram 2, claro, entendeu? Claro. Tanto é que uma coisa absurda, que eu considero um absurdo, mas aconteceu, eu tive, na primeira eleição, mais votos do que o doutor Ulisses Guimarães. Poxa vida. Agora, na segunda, o doutor Ulisses manteve aqueles votos, porque era tradicional o candidato. Mas no PT, que estava surgindo como o partido absolutamente inovador, sim, elegeu com 27 mil votos. Olha. O PTB elegeu com 40 e poucos. E assim por diante. É essa questão do coeficiente eleitoral, né? Perfeito. O Edu Implacável, diretor, nos diz que temos as perguntas e como o programa é interativo, vamos aqui passar as perguntas dos nossos internautas e telespectadores. Podemos ir lá, Ariane? Podemos. Ok? Já temos até bastante perguntas aqui. A primeira é do Altamiro Borges, que é jornalista, escritor e blogueiro. Audálio, como você viu a cobertura da mídia nessa crise política que teve como desfecho o golpe contra Dilma? E qual a sua expectativa sobre o papel dessa mídia nas eleições? Bom, essa pergunta é inevitável, mas ela surgiu logo de cara, rapaz. Acho que o pessoal está muito afiado. Bom, olha, o papel da mídia nesse processo que culminou com a destituição da presidenta Dilma Rousseff não difere muito do papel que a grande mídia brasileira sempre teve. Aliás, é sempre bom repetir que os grandes veículos de comunicação não só conspiraram em 1964, como sustentaram, apoiaram o regime militar, né? O tempo todo. Só quando alguns deles perceberam que as coisas mudavam porque o povo estava na rua, havia um movimento de resistência visível, principalmente depois da campanha das eleições diretas, eles começaram aos poucos a mudar de posição. Agora, nesse processo aí do impeachment, eles se mantiveram firmes o tempo todo, até ontem, e certamente vão continuar dizendo que esse é o caminho, que houve um julgamento justo
e que nós temos um novo tempo com um cidadão chamado Michel Temer. Audálio Dantas, a grande mídia brasileira não tem pluralidade e não tem contraditório. É um bloco monolítico porque se comporta como classe. Claro. Como classe, ou pior do que isso, como partido político. Eles, os grandes veículos nesse processo agora se juntaram em torno daqueles que logo a partir de 2014, logo depois da segunda eleição da Dilma Rousseff, eles se juntaram para tentaram todos os meios, tendo como líder uma pessoa da qualidade ou da falta de qualidade. Nem isso, porque uma qualidade pode ser boa ou má, mas nem isso é lá. O Aécio Neves, não é isso? Perfeito. Audálio Dantas, agora nós temos um momento aqui no programa que é o Fala de AP. Deixa eu arrumar aqui que caiu o programa ao vivo, tem dessas coisas, né? Deixa eu ver se eu consegui colocar certo aqui. Mas é bom porque a gente improvisa. É verdade. Beleza, beleza? Temos um momento que chama Fala de AP, tem outro momento em outro programa que fala de ESE. E eu quero dizer o seguinte, hoje eu falei com o Antônio Augusto de Queiroz, Toninho do DIAP, sério, correto, decente. Pouca gente no Brasil conhece mais o Congresso Nacional do que o Toninho. Eu não conheço ninguém que saiba mais das mamunhas lá do que ele. E eu perguntei ao Toninho o seguinte, ô Toninho, tem uma lenda urbana correndo aqui em São Paulo de que a Dilma não teve os direitos cassados porque é para abrir o caminho para Eduardo Cunha. Ele disse, nada disso. Eduardo Cunha, cargo legislativo, é lei da ficha limpa. Presidente da República é Constituição. O senhor Eduardo Cunha, Toninho, disse hoje, for cassado, ele perderá os direitos políticos. E eu digo que assim seja, porque não é possível que tenhamos bandidos escondidos utilizando como biombo o mandato popular. Digamos que ele é o bandido preferencial. Exatamente. Muito bem, então vamos agora ao Fala de AP e daqui a pouco voltamos com o Audálio Dantas. Lembrando que hoje nós vamos daqui a pouco entrar no tema efetivo do programa, que é sindicalismo e eleições. Como é que o dirigente sindical faz participar das eleições? Que tipo de campanha que deve fazer? Tem dinheiro, não tem? Como é que se comporta naquele ambiente que é uma espécie de clube de ricos, o sindicalista? Aí eu quero trocar umas ideias aqui com o nosso Audálio Dantas. Audálio Dantas, que tem muitos livros publicados, não só livros de conteúdo jornalístico, reportagem, históricos, como As Duas Guerras de Vladislav Zorg, como também é um bom ficcionista, já li contos excelentes do Audálio Dantas. Mas vamos ao Fala de AP, voltamos já já com o repórter sindical. Olá, Franzinho. Boa noite. Aqui quem fala é Toninho do DIAP. Estou trazendo aqui para vocês uma rápida avaliação do quadro político na perspectiva dos trabalhadores após a confirmação do afastamento definitivo da presidente Dilma. Com a assunção e efetivação de Michel Temer como presidente da República, o desafio dos trabalhadores se amplia significativamente. Vão ter que se organizar e articular uma grande resistência à tentativa de implementação de uma agenda em bases neoliberal. Essa agenda consiste em congelar o gasto público por 20 anos, através de uma PEC, proposta de emenda à Constituição, de número 241, que já está em tramitação na Câmara, e que congela o gasto, inclusive para as despesas de pessoal, previdência, educação, saúde, etc. Além dessa, haverá uma proposta de reforma da Previdência que não vai respeitar expectativa de direitos e, portanto, aí claramente uma ameaça. E, por fim, uma reforma trabalhista que tem duas dimensões. Uma relativa à terceirização, que permite o exercício dessa modalidade de contratação, inclusive na atividade fim da empresa, e a prevalência do negociado sobre o legislado, que é outro retrocesso. Então, não será por falta de desafio que o movimento sindical irá ficar parado. Um grande abraço e até a próxima.
Muito bem, muito bem. Voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar, hoje falando de sindicalismo e eleições. Nosso convidado, ilustre convidado, dileto amigo Audálio Dantas. Audálio, você se elegeu em 1978, portanto, época da ditadura. Você era um homem pobre e continua pobre porque você vive apenas do seu trabalho, não foi safado, não roubou na política, não usou o mandato como pé de cabra, como tantos usam para arrombar finanças públicas e se apropriar de coisas que não lhe pertencem. Como que era fazer campanha naquela época, que era mais ideológico, e como você seria um candidato hoje? Você acha que você conseguiria ser candidato hoje? Não. Aliás, não só hoje, faz anos que eu não conseguiria. Eu tive plena consciência disso. No momento, a partir da criação do PMDB, deixou de ser MDB para ser PMDB, isso começou a ficar cada vez mais claro. Havia um afluxo, vamos dizer assim, não só do PMDB, mas dos outros partidos, de pessoas que iam para o Congresso já com um plano de negócios, né? Sim. É isso. Bom, então, a minha eleição foi, não só a minha, mas a minha, que eu vivi de perto dramaticamente, foi uma eleição absolutamente ideológica. Tá. Basta lembrar que eu tinha só um comitê em São Paulo. E para todo o Estado? Para todo o Estado, numa casa emprestada por um colega, o Prado, que era do Estadão, aqui na Rua Padre Chico, e o resto foi trabalho de pessoas, principalmente jornalistas, claro, que acorreram em torno de propostas que eu trazia. Eu tive votos em 435 municípios. Quer dizer, quase todo o Estado. Não fui quase todo o Estado. Não fui a nenhum desses municípios. Quer dizer, uns 4 ou 5 eu fui. O resto foi levado principalmente pelas pessoas engajadas na resistência democrática, e principalmente os estudantes, Então, foi uma eleição ganha sem rigorosamente dinheiro. Não havia dinheiro. O fato de você ter sido presidente do nosso sindicato, jornalista, do qual sou sócio desde 13 de fevereiro de 79, que eu acabei o estágio na Folha e no dia seguinte fui lá e fiquei sócio. O fato de você ter sido presidente do sindicato foi determinante para a sua vitória? O fato em si de ser presidente do sindicato não era bastante. Havia o fato principal, que era a determinação, não apenas minha, mas da diretoria do sindicato, que veio de baixo para cima. Sim. Nas redações, o movimento chamado Movimento de Fortalecimento do Sindicato tinha um sentido político de resistência à ditadura. E eu tinha plena consciência, porque eu resisti à ideia de ser. Foi um grupo que lançou o teu nome? Como é que foi? Não foi um grupo, foi um movimento em todas as grandes redações. Olha. Que pretendia renovar o sindicato que estava... Sim, mas eu digo para deputado, para você, a deputado federal, foi um grupo político, foi um grupo de jornalistas, foi a intelectualidade, a igreja, quem é que se juntou? Aconteceu o seguinte, o sindicato, na minha gestão, desde o início, se posicionou politicamente, certo, contra a censura, coisa que não acontecia há 10 anos no sindicato. Correto. Contra a censura, contra a política salarial imposta pelo governo e principalmente contra a violência da ditadura militar. E no meio de todos esses acontecimentos, houve o assassinato do Vlado Herzog. Sim. Esse assassinato, como você sabe, despertou a consciência nacional para a violência da ditadura militar. Correto. Bom, o sindicato, mas isso aconteceu em função da atuação do sindicato.
O sindicato estava firme na denúncia. Muita gente acha que foi só no caso Herzog, mas já antes, muito antes, o sindicato se pronunciava, principalmente contra as prisões de jornalistas. Porque o Sérgio Gomes, Isso, o Marcum exatamente, e vários outros tinham sido presos. Então, antes do Vlado foram 11. Né? O Sérgio Gomes, que você citou, foi o primeiro que foi preso no Rio de Janeiro. Todos eles foram torturados. O Sérgio Gomes foi o mais torturado. Então, de repente, essas denúncias trouxeram várias ameaças para o sindicato e para mim, mas nós fomos até o fim com elas. Perfeito, perfeito. Audálio Dantas, hoje reabrindo a série do Repórter Sindical, ao vivo, e que nós passaremos também em Guarulhos no sábado, falando sobre sindicalismo e eleições. O Edu me disse que temos uma reportagem, e eu não estou chegando direito aqui não, mas eu estou achando que é com o Sindicato dos Médicos, é isso? Me diz aqui, por favor. Não, desculpa, o Sindicato dos Médicos é o Arquivo Sindical. Protesto das centrais sindicais por garantia de direitos e conquistas na Avenida Paulista, dia 16 de agosto. A agência sindical lá esteve e fez uma reportagem, nós vamos colocar no ar e daqui a pouquinho, 2 minutos, voltamos a falar com o Audálio Dantas. Pode ser? No dia 16 de agosto, as centrais sindicais realizaram atos por todo o Brasil em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Acompanhe o Dia Nacional de Mobilização e Luta por Emprego e Garantia de Direitos, que levou mais de 6 mil manifestantes à Avenida Paulista, em frente à sede da Fiesp. As centrais sindicais representam o conjunto dos trabalhadores brasileiros e nós estamos sofrendo um brutal ataque aos direitos dos trabalhadores. Previdenciário, um desemprego brutal crescendo, empresas quebrando. Então nós precisamos de muita unidade para a gente responder principalmente aquele bando de deputado federal, entendeu? Que está votando contra a classe trabalhadora no Congresso Nacional. A ameaça de retirada de direitos dos trabalhadores é uma coisa sem precedente na nossa história. O governo interino quer desestruturar a Previdência Social. É ela que ampara os trabalhadores rurais quase que na sua totalidade. E o governo interino extingue o ministério e leva ele para a fazenda para ser tratado numa visão economicista. Isso é um crime para o país. Os metalúrgicos de Guarulhos nunca ficou fora de nenhuma luta que seja de interesse da classe trabalhadora e não seria dessa vez que os metalúrgicos de Guarulhos iam ficar de fora. Vamos estar juntos nessa luta até o fim, defendendo a CLT, defendendo o emprego e defendendo o direito dos trabalhadores. Então, os aposentados se unir aos trabalhadores ativos. Para quê? Para voltar uma política de recuperação do poder de compra dos trabalhadores, voltar uma política de recuperação dos empregos e também discutir a questão da Previdência. Não tem cabimento, por exemplo, o governo dizer que precisa criar a idade mínima de 65 anos para as pessoas que estão para se aposentar, sendo que quem é que vai garantir que esses trabalhadores vão ter emprego até os 65 anos? Quem é que vai garantir? É o governo ou os empresários? Um ato desta envergadura é fundamental para que a gente mostre para o governo que os trabalhadores não vão permitir retirada de direito nessa pauta que ele está propondo. É muito preocupante o que estão dizendo na mídia, querem mexer na terceirização, querem mexer na Previdência, querem discutir o negociado sobre o legislado. Tudo isso, nós como dirigentes sindicais achamos muito prejudicial ao trabalhador. Nós temos uma opinião muito clara sobre o governo interino. Nós não apoiamos os governos anteriores, mas nós não nos furtamos a construir unidade para derrotar esse governo e substancialmente para derrotar a sua agenda, que é de devastar os direitos dos trabalhadores, entregar as riquezas do país em benefício do grande capital, dos banqueiros e das grandes multinacionais. Já há 2 meses que estamos discutindo unir as centrais, respeitar as posições político-partidárias, mas construir uma pauta unitária. E nós conseguimos uma pauta unitária que leve em conta a melhoria do emprego, que leve em conta a redução da taxa de juros, que leve em conta a não votação da terceirização que prejudica os trabalhadores e também a reforma da Previdência que está em debate, uma reforma que pode tirar direitos dos trabalhadores, pelo que a gente tem ouvido.
Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar. Hoje, sindicalismo e eleições, sindicalismo e política com Audálio Dantas, jornalista, escritor, ex-deputado, presidente, o maior presidente que o Sindicato de Jornalistas do Estado de São Paulo já teve, o melhor, foi o melhor. E presidiu também a Federação Nacional dos Jornalistas e meu amigo. O Edu, implacável Edu, diretor, ele fica com um chicote na mão do lado, você não vê, fica estalando. E diz, tem perguntas, você fica enrolando e não faz as perguntas. Ariana Soares, vamos às perguntas ao nosso convidado Audálio Dantas. Vamos então à pergunta de Rodolfo Lucena, jornalista e maratonista. Ele mandou a pergunta pelo Facebook. Prezado Audálio. Rodolfo. Parabéns, Rodolfo Lucena. Parabéns pelas suas décadas de luta pela democracia e pelo bom jornalismo. Hoje, o povo, os sindicatos e mesmo os partidos populares não têm voz na grande mídia. O senhor acredita que é possível criar um órgão online ou impresso que represente os interesses populares, seja uma alternativa ao que existe hoje? O senhor se dispõe a ajudar a construir um projeto assim, amplo e unitário? Eu acho que o momento exige, mais do que nunca, a unidade. A unidade e claramente a unidade das esquerdas. E no caso, quando se fala de sindicato, a unidade dos sindicatos, por meio das suas centrais, seja como for, mas de forma muito efetiva. Não pode ser simplesmente fazer um grupinho de protesto, tem que ser no dia a dia. A direita tomou o poder no Brasil, e se a esquerda não se organizar, principalmente utilizando todos os meios possíveis de comunicação, as novas tecnologias principalmente, então podemos desistir. Mas eu acho que não vai acontecer isso. Eu acho que se o sindicalismo, principalmente, quiser continuar, quiser significar alguma coisa no país, ele tem que se juntar numa participação sistemática, diária. Não pode ser o sindicalismo de carreira, em que as pessoas simplesmente usam o sindicato, as centrais, seja lá o que for, como meio de vida. Sim. Não é isso, é outra coisa. Ou é de luta ou deixa de ser. Perfeito. Audálio Dantas, eu sou um metalúrgico, eu sou um químico, eu sou um bancário, eu sou um professor, eu gosto de política, eu tenho uma militância partidária. O que me estimularia hoje a tentar uma carreira política? A ser um vereador, a ser um deputado estadual, a ser um deputado federal? É possível ainda dizer que existe uma causa? Bom, a causa foi se diluindo nesse processo todo, mas eu acho que quando você diz que uma frente democrática pode ser o caminho, eu acho que essa frente precisa ser construída. Outro dia parece que o Lula propôs uma coisa parecida, já propôs muito tarde, se é verdade. Essa frente devia estar aí funcionando há muito tempo, porque a aglutinação da direita, com alguns vigaristas notórios à frente, né? Isso aí era visível, era só perceber que não seria só com retórica que se combateria essa coisa. Então, eu acho que candidatos com o propósito de luta, eles têm oportunidade, desde que seja dentro desse princípio da luta de frente, da unidade dos partidos e de movimentos de esquerda. Agora, não pode, Audálio, eu tenho um entendimento de que a frente de esquerda se isola, tem que ser mais ampla. Ah, sim. A frente é a frente. A frente tem. Aliás, no Sindicato dos Jornalistas, eu acho que um dos fatores de sucesso da nossa luta foi exatamente esse. Não havia tanto na diretoria, dos candidatos à diretoria, como na movimentação diária do sindicato, absolutamente nenhum preconceito
em relação a qualquer corrente política, qualquer tendência, todos estavam presentes. Porque um dos problemas graves do sindicalismo, depois da vitória do PT, é que acharam que o sindicato podia ser ligado a um partido político. Aparelho. Vira aparelho. É o que acontece na nossa categoria, acontece muito. Os sindicatos, ao longo... Ainda nesse fim de semana, eu participei do Congresso Nacional de Jornalistas, me elegeram para a Comissão de Ética, mais um trabalhinho, né? De graça, evidentemente. Bom, aliás, para isso só chama a gente, né? Aí eu vi, a maioria do nosso pessoal vive de slogan, né? Sim. Vive gritando slogan. Slogan não resolve nada. O que resolve é luta efetiva. Aldalho, uma vez você falou isso, você lavou minha alma ao falar isso. Porque eu estou de saco cheio de valente na internet. O que tem de valente na internet é um negócio impressionante. Agora vê se ele consegue chamar 5 pessoas do prédio dele para participar de uma manifestação. Não é? Isso. Vê se ele é sindicalizado, vê se ele é integrado a uma associação de classe, vê se ele é ligado a uma entidade do movimento social. Então isso que você falou, que bacana que você falou isso. Vive de slogan, vive de slogan. Enquanto a direita nem slogan precisa, porque ela é movida pelos interesses de classe que são fortes e que unem a direita e não quebra nunca, a não ser quando a gente consegue fazer, como já fizemos outras vezes, uma frente ampla, democrática e popular, aí a gente tem alguma chance. Sim, é verdade. Aliás, agora nesse processo nós tivemos, a direita teve o seu grande aliado, que foi a ignorância, né? Uma classe média, você podia até trocar uma letra. Sim. Uma classe média ignorante, que não sabe o que está acontecendo no mundo, nem em volta do seu quarteirão, enche as ruas da Avenida Paulista. Sim. E se reúne em torno de quê? Da Fiesp, que bota um pato para liderar os movimentos. E essas pessoas estão lá. Aliás, hoje, tem uma foto publicada no jornal aí, que os que foram comemorar a vitória do Temer, para onde é que eles foram? Para a Fiesp. Poxa, eles foram para a Fiesp e beberam champanhe. Olha aí. Quer dizer, o que essa gente vai conseguir se não vestir uma camisa amarela e sair por aí? Nada. Caçadores de Pokémon. Pois é. Caçadores de Pokémon. Aldalho Dantas, nós temos um intervalo aqui e é com a Contratur, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. Eu quero mandar um abraço a Milene, jornalista, excelente profissional que trabalha lá na casa, e ao seu presidente, o Moacir Teschi. O Moacir, que agora foi presidente, tem a UNE, que é uma entidade internacional de sindicatos e sindicalistas, e o Moacir foi eleito presidente do setor latino-americano, né, da UNE. Então eu quero parabenizar o Moacir pela eleição merecida, porque é um sujeito trabalhador, que muito assim, aplicado nas questões sindicais, e agradecer também ao Contrato por esse tempo todo que nos apoia, porque eu sempre digo lá na agência sindical, que eu tenho, além de fazer tudo que faço lá, ainda digo, administro, eu digo, todo gesto nosso gera despesa. Todo gesto nosso tem que gerar receita maior que a despesa. Se nós não tivéssemos apoio da Contrato, da UGT, etc., nós não poderíamos, da Nova Central, não poderíamos manter aqui o programa. Vamos ao intervalo, voltamos já com o repórter sindical, Sindicalismo e Eleições, com Aldalho Dantas. Até já. A prática de jogos no Brasil era permitida até 1946, mas, sob o argumento de que o jogo é degradante para o ser humano, Eurico Gaspar Dutra proibiu a prática por meio do Decreto de Lei 9.215, de 30 de abril de 46. Desde a sua fundação, em 1988, a Contrato defende os jogos no Brasil.
São 27 anos de luta junto aos poderes legislativo, executivo e judiciário, em favor da legalização dos bingos e casas de jogos, importantes atividades econômicas e sociais para o desenvolvimento do país e também para o fomento do turismo. Em 2005, quando o presidente Lula, por informação e atuação equivocada de sua assessoria, proibiu o funcionamento de bingos no país, a Contrato foi às ruas e protestou juntamente com centenas de trabalhadores. Com as casas de jogos fechadas, 120 mil empregos diretos e mais 200 mil empregos indiretos foram eliminados. E a nossa luta não acabou por aí. A atual crise econômica fez com que crescesse dentro do Congresso Nacional a discussão sobre a legalização dos jogos no Brasil. Isso porque especialistas estimam que a arrecadação do jogo poderia chegar a 20 bilhões anuais. A Câmara dos Deputados instalou uma comissão especial para debater a questão e poderá votar agora, no segundo semestre, o relatório do deputado Guilherme Mussi. O substitutivo do projeto de lei 442 de 1991 é defendido pelo relator e cria o marco regulatório dos jogos. Se for aprovado na comissão, vai direto ao plenário. Outro projeto que tramita no Senado Federal legaliza o jogo do bicho, cassinos e bingos nos modelos presencial e online, e especifica a forma de tributação. É um substitutivo do senador licenciado e atual ministro da Agricultura do governo interino no presidente Michel Temer, Blairo Maggi, apresentado ao projeto de lei do Senado 186 de 2014. A proposta, que estava pronta para votação no plenário do Senado, voltará a ser analisada pela Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar, hoje falando de sindicalismo e eleições. A gente programa ao vivo, a gente tem um tema, mas a gente fica aqui variando, né, tocando vários movimentos da música ao mesmo tempo. Com Audálio Dantas, que dispensa apresentações. Eu tenho aqui, que a produção me entregou, Audálio, que em 81 você recebeu um prêmio da ONU por sua atuação em defesa dos direitos humanos. Talvez a sua ação mais destacada tenha sido naquele momento de denúncia do assassinato do jornalista Vladimir Herzog do OICOD, mas a sua conduta sempre foi uma conduta no campo progressista, portanto, intrinsecamente implícita a ideia de defender os direitos humanos. Temos mais perguntas, eu paro de falar e vamos ao nosso Audálio Dantas. Podemos ir, Ariane? Podemos. Pergunta é de Rita Casaro, jornalista. Ela acabou de enviar para a gente, a assessoria de comunicação no Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Audálio, o que aconteceu com o jornalismo no Brasil? Como chegamos a esse ponto em que os grandes veículos perderam o pudor e o compromisso com o fato? Mandou um abraço aqui para você e diz que é fã aqui do programa. Obrigada, Rita, pelo carinho. Um abraço para você também. Eu acho que a pergunta é interessante, só ela tem um equívoco, que perderam o pudor. Eu acho que pudor é uma coisa que não viajou muito por aí. Eu costumo lembrar um fato, que é o seguinte: no assassinato do Vlado, começou um movimento ao qual a sociedade começou no Sindicato dos Jornalistas e a sociedade veio com tudo e acompanhou. Outubro de 75. Isso foi em 75, certo. Exatamente. E aí realizamos um culto ecumênico na Sé, na Praça da Sé, com a cidade sitiada por mais de 380 barreiras policiais. Meu Deus. Para impedir a chegada ao centro. Mesmo assim, 8 mil pessoas foram a Sé. Quer dizer, havia uma determinação de resistência aí. Foi um momento histórico da maior importância. Isso aí causou mudanças imediatas no panorama político. Havia uma expectativa de um massacre na Praça da Sé, porque era isso que a direita anunciava
os torturadores anunciavam, dizendo que qualquer movimento fora do culto resultaria numa reação que não se sabe qual seria o resultado. Então essa expectativa era desde o Palácio do Planalto, onde estava o general Geisel, ao Congresso Nacional, às assembleias, o país inteiro em suspense. Aí no dia seguinte, isso foi no dia 31 de outubro de 1975, no dia seguinte um grande jornal, que é a Folha de São Paulo, estava sem o editorial desde 1969, em função do ato institucional número 5. Sim. Eles resolveram abrir mão do espaço que é nobre da opinião do jornal. Sim, que é a voz do dono. E no dia seguinte a esse fato, eles perceberam que a coisa estava mudando. Sim. No dia seguinte voltou com o editorial, publicou o editorial no dia 1º de novembro de 1970. Isso é um fato pouco conhecido. Não, eu não sabia. Confesso Pois é. Então isso mostra que o pudor, ele varia com as circunstâncias. Vai até a página 10. É por aí. Se tanto. Audálio, deixa uma curiosidade. Você se relacionou com os barões da mídia, com os donos das empresas de comunicação, dos grupos, em duas condições. A condição, não vou nem falar de empregado, que aí é outra coisa, mas a condição de presidente de uma entidade de classe do sindicato e também como parlamentar que exerce uma função pública, inequivocamente pública. Como é que você foi, digamos, qual o padrão de relacionamento que você teve enquanto dirigente sindical? Como é que os patrões da mídia te trataram enquanto sindicalista e como é que eles te trataram enquanto parlamentar? Teve diferença? Ora, eles me respeitaram muito como sindicalista. Alguns, como o dono da Folha, Otávio Frias de Oliveira, uma vez eu fui lá para uma coisa sindical, né? Um grupo para falar com a redação, campanha salarial, não me lembro bem o que era. E ele foi à redação e me convidou para conversar, ir à sala dele, queria conversar comigo. E chegou lá, ele me ofereceu o espaço para um artigo na página 2. Muita gente, eu acho que eu nunca falei isso, na página 2, que começava essa coisa de ter pessoas com opiniões diferentes. Certo. Era um processo que estava começando. E eu disse que não, eu achava que era incompatível. Sim. Eu acho que ele talvez pensasse depois do sindicato, etc. e tal. E no jornalismo, durante a minha permanência na Câmara dos Deputados, o tratamento foi, digamos, frio, à distância, porque as minhas posições eram aquelas de sempre. Eu brigava contra a censura, brigava contra as concessões de canais de televisão, essa coisa toda que faz parte da democracia, da luta democrática. E era pouco noticiado, não se falava muito. O DIAP e outras instituições me elegeram como um dos melhores parlamentares. Eu fui escolhido um dos 10 melhores parlamentares do país, em algumas pesquisas por aí. Bom, mas isso não fez com que a mídia me desse cobertura. Quer dizer, não compreenderam ou não quiseram compreender não compreenderam, que isso... Não quiseram compreender. Que isso era uma notícia. Pois é, havia uma luta, por exemplo, contra a censura. Sim. E isso era uma... Olha, deixa eu te falar, eu fui presidente da Federação Nacional de Jornalistas em 84, na campanha das eleições diretas. O que aconteceu? A FENAGE era defensora das eleições diretas. Estendeu uma faixa no prédio em que funcionava, em Brasília, e simplesmente no dia da votação do projeto Dante de Oliveira, que era o que traria as eleições diretas, a polícia invadiu a sede da federação, levou preso o vice-presidente, Francisco Pinto, enquanto eu estava na justiça entregando
uma documentação de uma ação contra o Newton Cruz, Sim. que era o executor das medidas de exceção em Brasília. Exato, era um general gorila. Não estou dizendo que os generais sejam gorilas, eu servi o Exército. Aquele era. E respeito à instituição do Exército Brasileiro, do Exército Nacional, o Exército... Que está tendo um papel corretíssimo. Correto, discreto, sua função constitucional. Como é que nós podemos ser contra a instituição que garante as fronteiras? Ajudou, o Brizola sempre dizia que a integridade nacional deve muito ao Exército Brasileiro, força que gerou homens de um porte de Cândido Rondon. Nós não podemos ser contra, seria um atestado público de burrice. Euclides da Cunha era do Exército. Né? Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes. E tantos outros. Muito bem. Audálio Dantas, vamos às perguntas. Mas eu queria concluir. Claro. Essa invasão pela polícia, a prisão de um dos seus diretores, não foi noticiada pelo todo o noticiário sobre aquele dia em Brasília, onde a censura estava imposta. Ninguém citou que a Federação dos Jornalistas, principal órgão dos jornalistas do país, foi invadida pela polícia. Ninguém noticiou. Santo Deus. Tá. Olha que interessante o depoimento do Audálio. Ariano, senhoras, vamos às perguntas e vamos encadeando perguntas para que o Audálio possa responder. Vamos explorar o nosso entrevistado. Então, vamos lá. Val Gomes, jornalista e assessor de comunicação da CNTM e também de imprensa do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. São duas perguntas mais rápidas. Diante do massacre midiático e da elite contra as conquistas sociais dos últimos anos, como as forças políticas mais ligadas às questões populares e sociais devem agir nessas eleições municipais? E que discurso devem ter para reconquistar as mentes e corações para que o que realmente é importante para a coletividade, para competir com as candidaturas midiáticas e conservadores, que em vários momentos costumam despertar mais atenção nos eleitores menos politizados? É uma pergunta muito importante, muito longa e difícil de responder, mas eu sintetizaria. Por exemplo, nesse momento, nós temos um panorama, em São Paulo, gravíssimo, né? Tem candidaturas digamos, de esquerda, populares, não quero citar nomes aqui, e tem candidatos que são verdadeiros bonecos de engonço dos interesses capitalistas. Um deles declara um patrimônio de 180 milhões de reais. Ninguém sabe direito como é que esse patrimônio foi, porque eu conheci essa pessoa. Certo. Então, eu acho que a luta deve ser aquela do dia a dia, como eu disse. Eu acho que o sindicalismo brasileiro tem um papel importante. Ou assume esse papel, ou vira casas de tolerância. Perfeito. Nós vamos a mais uma pergunta antes do arquivo sindical. Por gentileza, Ariane, temos aí para o nosso Audálio Dantas? Temos sim. Pergunta do Jorge Henrique Bastos, jornalista. Tendo em conta sua contribuição inestimável para a divulgação da obra de Carolina Maria de Jesus, autora de Quarto de Despejo, Quarto de Despejo, fazendo com que a periferia viesse para o centro, simbolicamente falando. Você acha que hoje a literatura feita por tantos autores que deram voz aos excluídos desse país, como Ferres ou Paulo Lins, por exemplo, são herdeiros diretos desta escritora? Olha, a Carolina de Jesus contribuiu de maneira muito positiva para que surgissem, principalmente na periferia, e vários autores importantes, como Ferrez, aqui em São Paulo, que, evidentemente, eram pessoas que viviam encolhidas. A diferença da Carolina é que ela foi para a luta. Sim. Ela foi para a luta. Foi por isso que eu, fazendo uma reportagem da favela do Canindé, ela chegou a mim. Chegou dizendo que era escritora, entendeu? E era. E eu aproveito para dizer que nós não conseguimos, muita gente achava que a favela do Canindé acabou e ia acabar com a favela. Era uma ingenuidade, porque hoje nós temos no Brasil 12 milhões de pessoas vivendo em condições de habitação
vamos dizer, de favelado. Né? Então não houve essa... O que houve foram certas melhoras circunstanciais, né? A aquisição de bens, e etc. e tal. Mas o problema fundamental, o problema continua. Mas a Carolina teve importância. Aliás, o prêmio que eu recebi na ONU tem a ver também com o livro da Carolina de Jesus. Perfeito, perfeito. Edu nos mostra um cartaz sobre o arquivo sindical. Deixa eu explicar, Odálio, como é que é o arquivo sindical. Nós temos muito material de audiovisual na agência. E isso é memória, isso é documento que vai ficando lá guardado, então a gente exibe aqui para que as pessoas tenham um pouco também de referência de fatos anteriores aqui. Esse evento, por exemplo, é de 2014, julho de 2014. É com o presidente do Sindicato dos Médicos, o Éder Gatti. Ok, vamos lá? Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. O que levou o senhor a assumir um cargo com tão grandes desafios, uma vez que trata de saúde? Comecei minha carreira política, minha militância política no movimento estudantil, depois no movimento de médicos residentes e, por fim, depois de estar no mercado de trabalho, eu fui até o sindicato e comecei minha militância ali. E eu estive na última gestão como diretor adjunto e depois de um projeto ambicioso da gestão anterior de renovar a diretoria da entidade, eu acabei conseguindo levar um grupo de médicos jovens para dentro da diretoria. Então, assim, é um sindicato que eu vejo que tem uma grande importância na defesa do médico trabalhador e, sem dúvida nenhuma, nas discussões de política, não só de saúde, como política geral no nosso estado, no Brasil. Então, assim, é uma honra enorme estar entrando como presidente do Sindicato dos Médicos. Na questão de formação, capacitação profissional e também formação política, indo ao encontro do que o senhor falou, existe isso já ou é um projeto? Isso é um projeto. A gente tem a estrutura do sindicato que ela está aberta para a execução de cursos, enfim, os associados eles podem contar com a entidade para desenvolver projetos de capacitação. Porém, sim, é um projeto que a gente vai trabalhar nessa gestão. Porque assim, o médico ele tem como característica a especialização. O médico por si só ele já busca isso, sabe? Então assim, talvez o que a gente precise trabalhar mais não é na capacitação profissional, embora a entidade esteja aberta para desenvolver isso, mas sim na capacitação política do profissional. É capacitá-lo quanto cidadão, entender que ele é um trabalhador como qualquer outro, que precisa manter uma certa união e que essa união deve estar focada, centrada no sindicato. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no ar. Antes de voltar com o Odálio Dantas e as perguntas, eu quero fazer um registro importante de uma conquista efetiva do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Valores do Estado de São Paulo. Sindicato Popular Carro Forte, né? Fez um acordo de reajuste geral de 10%, mediante um INPC de 9,49 para os vigilantes. Para os vigilantes de base, que é aquele vigilante que não sai na rua, ele fica na base, o aumento foi de 11,5. Teve ganhos importantes. O ticket de refeição do vigilante carro forte passou de R$ 26 para R$ 30, subiu 15%. Os administrativos de tesouraria tiveram um aumento de 17% no ticket de refeição. E o trabalhador, o vigilante de base, teve um aumento no ticket de 37,8%. É muito significativo. Eu quero parabenizar o João Passos e a diretoria por essa conquista, porque o Diese divulgou hoje nesta data, o balanço do semestre e apenas 24% das categorias obtiveram aumento real, porque a recessão é brutal e massacra o salário dos trabalhadores. Vamos às perguntas, Ariane Soares, estamos correndo com 3 minutos, avisa o nosso diretor implacável. Para encerrar aqui, pergunta do Robson Jugazola, jornalista.
Audálio, como um sindicato deve agir em termos de formação de quadros para disputar os cargos eletivos? Importante a pergunta. Eu acho que deve ser uma preocupação dos sindicatos a formação de quadros, primeiro para a atuação efetiva nas lutas sindicais. E depois, se puder participar da luta política como candidatos, eu acho que deve, bons candidatos, só que com a preocupação de não promover o carreirismo, né, político. É isso. Perfeito. Eu quero agradecer então a todos e a todas que fizeram as perguntas. Tem mais uma pergunta do Luiz Juncal, mas não há tempo de fazer. Eu agradeço muito ao Audálio Dantas e dizer o seguinte: nós não podemos perder a esperança, nós não podemos descrer da política, nós não podemos achar que só os ricos, que a política deva ser um clube fechado dos ricos. Nós temos que entrar neste clube sem pedir licença, criar as condições para isso. E o movimento sindical tem que formar quadros, tem que qualificar politicamente dirigentes de base, seus diretores atuais, para que possam disputar em condições um cargo numa Câmara de Vereadores, numa Assembleia Legislativa, numa Câmara Federal, numa Prefeitura. Audálio Dantas, muito obrigado. Obrigado eu pelo convite. Um abraço na Vanira. Estou sempre nas crianças. Estamos aí. Muito obrigado a todos e a todas que nos acompanharam e nós prosseguiremos com a série Sindicalismo e Eleições. A produção está fazendo contatos com o Roberto Santiago, que é dirigente da UGT e já foi deputado, aliás, foi bom deputado. Também, se não me engano, com o Ramalho da Construção Civil e outras pessoas que exercem ou já exerceram mandato popular. Eu queria finalizar dizendo o seguinte: este programa ele continuará, como sempre fizemos ao longo da vida, aberto a todas as correntes do sindicalismo. Eu tenho escrito e tenho dito que as coisas têm nome, as coisas não podem ser, digamos, maquiadas. O que aconteceu no Brasil foi um golpe e nós não podemos, enquanto jornalistas e profissionais de comunicação que têm um mínimo de responsabilidade, dizer por aí que foi outra coisa. O Brasil sofreu um golpe de Estado, não é mais o golpe clássico com os tanques na rua, com repressão direta e prisão, evasão de sindicatos, como houve em 64, mas é um golpe. O que nós temos que fazer? Nós temos que agir com o otimismo da vontade, com o pessimismo da razão, articular frentes e fazer o enfrentamento, porque o que se pretende contra os trabalhadores é acabar com a CLT, é privatizar a Previdência, é passar com o projeto da terceirização e impor o negociado sobre o legislado. Isso nós não podemos aceitar. Muito obrigado a todos e a todas. Até quinta-feira que vem com um novo Repórter Sindical, o Mundo do Trabalho no Ar. Um forte abraço. A Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.